Olá, continuando mais uma das nossas aulas maravilhosas de Direito Constitucional. Turma, já aprenderam o que é Constituição, não é? Ótimo. Já aprenderam o que é Constituição? Já estudaram o conceito de Constituição comigo? Já aprenderam na aula passada por que ela é tão importante? Porque, ó, nem vem, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Não é das outras matérias, não. Constitucional é a matéria mais importante da vida de vocês. Vamos para a estrutura da Constituição. Professora, mas qual Constituição? Da nossa Constituição de 1988, tá? Não tem por que conhecermos estruturas de constituições passadas, não. Nós vamos aqui para a nossa Constituição de 1988, Constituição da República Federativa do Brasil. Quando você abre a Constituição, falei pra você ter uma Constituição, né? É importante você ter a Constituição, pra você ter Constituição, não tem problema não. Dá um pause, abre mais uma janelinha aí, vai lá procurar a Constituição no site do Senado, tá? A Constituição tá lá perfeitinha. Primeira parte, na hora que você abre a Constituição, você vai dar de cara com o preâmbulo. Preâmbulo da nossa Constituição, tá? É o início da nossa, o quê? Constituição. É uma carta de intenções, tá? O preâmbulo é uma carta de intenções. O preâmbulo são premissas básicas, né? Que o Estado, ele deve buscar, são premissas básicas que o Estado deve buscar para satisfazer o quê? O grupo social. Ah, professor, que grupo social? O povo brasileiro, tá? O povo brasileiro, tá? É um interesse, a gente até ouve não, né? Lê isso muito na doutrina, né? Fala assim, é o interesse político primário. Só que, antes de ler o preâmbulo, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Ele não tem normatividade. Ai, professor, eu não entendi nada. O que é isso? Muito simples. Gente, quando eu falo para vocês que o preâmbulo não tem normatividade, é o seguinte: o preâmbulo não é de obediência o quê? Obrigatória. As leis, tá? As espécies normativas que existem no Brasil, professora, não sei quais são, não se preocupa, nós vamos estudar, mas já para você saber, vai lá para o artigo 59 da nossa Constituição, tá? No artigo 59 da nossa Constituição vai falar quais são as nossas espécies normativas, nossas espécies legislativas. Nós temos leis ordinárias, nós temos leis complementares, nós temos decretos legislativos, nós temos medidas provisórias, tá? Nós temos o decreto presidencial e mais outras espécies. Então, presta atenção. Lembra quando eu falei assim para vocês? Olha, a Constituição está no topo e todas as leis devem obediência a essa Constituição? Ok, mas devem obediência à parte do preâmbulo da Constituição? Não, não devem obediência ao preâmbulo da nossa Constituição. Daqui a pouco, quando nós terminarmos essa parte introdutória de direito constitucional, nós vamos estudar sobre a estrutura, a organização do ordenamento jurídico brasileiro. Aí eu vou desenhar uma pirâmide para vocês, vou tentar, tá? Desenhar uma pirâmide, porque eu não sei desenhar, tá? Mas eu vou tentar desenhar uma pirâmide aqui para vocês, vou falar que é a pirâmide de Kelsen e vou explicar toda a estrutura do ordenamento jurídico. Fica calma, nada de se estressar no momento. Então olha aqui, quando eu falo de preâmbulo, gente, eu vou ler para você agora. Olha aqui nos meus olhos, eu vou ler para você a coisa mais linda que você já ouviu na sua vida. Menina, o cara chega para você e lê isso daqui, nossa, ganhou o coração. Não é esse povo hoje que chega com as músicas ridículas no seu ouvido, não. É isso aqui, gente, preâmbulo da Constituição. Olha a coisa mais linda, isso aqui é um poema, né? Isso aqui é quase Drummond. Então, olha aqui, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça,
como valores supremos, gente, como valores supremos de uma sociedade fraterna, uma sociedade pluralista e sem o quê? Preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica o quê? Das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Discurso de Ulisses Guimarães, tá? No dia que se promulgou a nossa Constituição. O preâmbulo é lindo, né? Quando a gente olha o preâmbulo, a gente pensa, nossa, que bonito, será que ele está falando mesmo do Brasil? Será que isso aqui é o Brasil, gente? Você coça a cabeça, né? E pensa, gente, isso foi o quê? Foi a intenção, né? E é muito importante a gente ter uma premissa aqui na nossa mente. Gente, nós estávamos passando de um regime ditatorial para um regime democrático. Olha, a ditadura no Brasil, gente, eu não preciso, né, de ficar aqui dando aula de história para vocês, mas ela foi extremamente forte, ela foi extremamente repressiva. E a ditadura no Brasil, com o AI-5, o ato das disposições institucionais número 5, tirou muito da liberdade do povo brasileiro, tirou muito a autonomia do povo brasileiro de dizer o que queria, o que pensava e o que desejava. Você pode até hoje estar achando que o país está horrível, e ele está mesmo. Mas dê graças a Deus de você poder ir na sua rede social e falar o que você pensa. Porque se você estivesse contra o governo ditatorial e fosse lá na sua rede social, tudo bem, gente, nesse momento não existia aqui rede social, a gente não tinha Instagram, né? Naquele momento, não tinha Facebook, não. Mas vamos, por exemplo, imagina se tivesse, você acha que você poderia ir lá e reclamar? Poderia não, coração, poderia não, sabe por quê? Porque o regime ditatorial ia te prender, ia te prender, ia falar que você era subversivo, ia te espancar, porque você está sendo o quê? Contra o regime. Hoje você pode ir para a sua rede social e falar a ladainha que você quiser, mas você pode. Isso é um Estado democrático. Isso foi porque o povo lutou. O povo lutou de 60 e... Vamos colocar aqui, o golpe foi em 64, mas vamos colocar assim, né? Que o povo lutou efetivamente, né? De 67 até conseguirmos o quê? Tirar o regime ditatorial do poder e fazer uma nova Constituição. E a nova Constituição é justamente a Constituição que de 1988. Professora, e antes dela? Eu tenho a Constituição de 1967. E aí vem no regime ditatorial, turma, a emenda constitucional número 1 de 69, que traz a Constituição de 1969. Eu sou adepto dessa corrente da doutrina, tá? Para mim não foi apenas uma emenda à Constituição e aí a Constituição de 67 continuou, não. Porque a emenda constitucional 1 de 69, ela fez outra Constituição. Você olha, ela fez outra Constituição, tá? E detalhe, não foi usando a soberania do povo, ok? Não foi utilizando a soberania do povo. Foi apenas o interesse de qual regime? Ditatorial, tá? Regime ditatorial. Por isso que nós falamos que essa Constituição aqui, ela não foi o quê? Do povo. Ela não foi elaborada para o povo. Ela não foi promulgada, tá? Ela foi obrigada, ela foi outorgada, ela foi impositiva, ok? Então, beleza. Aí, professor, para que você está falando disso? Gente, porque é extremamente importante, quando você olha o texto constitucional, quando você lê a Constituição, você entender em qual momento histórico ela foi elaborada, tá? Em qual momento político ela foi elaborada, ok? Tranquilo. Então, beleza. Em relação ao preâmbulo da Constituição, nós evoluímos.
vamos especificamente adentrar nas características deste preâmbulo. Ai, professora, realmente, preâmbulo bonito, né? Ótimo. O preâmbulo não tem força normativa, vocês já sabem disso, tá? Não serve como parâmetro para controle de constitucionalidade. Você não pode pegar, vamos aqui pro quadro, uma lei federal, só um exemplo, tá? Ah, tá, lei federal X. E tentar fazer parâmetro de controle de constitucionalidade com o preâmbulo da Constituição. Nada disso. Se você quer olhar se uma lei federal ela é ou não constitucional, esqueça o preâmbulo da Constituição. Você pode ir lá para o corpo permanente da nossa Constituição ou para o ato das disposições constitucionais transitórias. Agora, em relação ao preâmbulo, não. Por que, professora, em relação ao preâmbulo, não? Porque eu não falei para vocês que o preâmbulo não tem normatividade? Gente, se o preâmbulo não tem normatividade, não há por que fazer parâmetros de controle de constitucionalidade utilizando o preâmbulo da nossa Constituição, tá? Então, olha aqui. O preâmbulo, ele é apenas, tá, um vetor interpretativo do texto constitucional. Ele vai se situar no âmbito da política, tá? Vai refletir o quê? Uma posição ideológica do constituinte. Lembra que eu falei para vocês? A Constituição foi feita no momento o quê? De transição de regimes, não é? De uma ditadura para um regime democrático? Então, qual que era a posição ideológica do constituinte originário daquele momento? Está escrito lá no preâmbulo da nossa Constituição, ok? Ou seja, continuando o que eu já falei para vocês inúmeras vezes, mas isso é de extrema importância, então a gente vai falar de novo, não tem problema não. Tese da irrelevância jurídica. Não possui o quê? Natureza normativa, ok? Se não possui natureza normativa, é óbvio que não vai servir para o quê? Parâmetro de controle de constitucionalidade. E aí vem uma segunda observação que é extremamente importante. O professor lá no preâmbulo da Constituição fala assim, né? Sob a proteção de Deus. Turma, vocês acham que falar a expressão, dizer a expressão sob a proteção de Deus atinge a laicidade do Estado? Professora, você nem o que é laicidade do Estado? Tá, então olha aqui. Quando eu digo para vocês que o Estado é um Estado laico, não significa que o Estado é um Estado sem religião, não, gente. Não significa que o Brasil não possui religiões. Não significa que é um país que rechaça as religiões. Muito pelo contrário. País laico não é país sem religião. Muito pelo contrário mesmo. Por quê? Porque é um país que respeita todas as formas de fé, todas as manifestações religiosas. Não é um país que coloca apenas uma religião oficial. Na nossa Constituição do Império de 1824, gente, Constituição do Império, tá? Vocês vão lembrar que a independência do Brasil foi em 1822, tá? A margem do Ipiranga, né, Dom Pedro, independência ou morte, blá blá blá. Ótimo, tá? 1822. O Brasil se torna o quê? Um país independente. Antes éramos o quê? O quintal de Portugal, né? Literalmente o quintal de Portugal. O lixo de Portugal. Éramos o quê? Colônia. A gente só servia para beneficiá-los economicamente, né? Enquanto o Brasil estava... Antes era o quê? O Brasil, depois veio o minério, tá? Ainda tivemos a cana-de-açúcar antes do minério. Então, assim, enquanto o Brasil fornecia matéria-prima e sustentava o governo português, aí a gente sabe, né, que a família real ficou bastante tempo no Brasil, isso foi de suma importância para a nossa independência. Mas quando Dom Pedro grita lá, independência ou morte, beleza, 1822, para ter um Estado soberano, ele precisa de ter uma Constituição, né? Então, olha aqui, elabora-se a nossa Constituição de 1824. Nessa Constituição, eu tinha o quê? A religião oficial como sendo o quê? A religião católica.
Isso era o Estado laico? Não. Mas e hoje? O Estado é laico? Sim, o Estado é laico. Ele aceita o quê? Todas as manifestações religiosas, né? É um país que aceita a diversidade religiosa. Isso é muito bonito, né? Se vê no nosso país. Então, olha, quando eu falo sobre a invocação da proteção de Deus, isso não ofende a laicidade do Estado, tá? O próprio STF, o que é STF, professora? Até escrevi aqui, ó. Supremo Tribunal Federal. Gente, a Constituição, ela é tão importante, ela é tão importante, ela é tão importante que nós temos um tribunal no nosso país, que é o Supremo, é o Tribunal dos Tribunais, está acima de todos na hierarquia do Poder Judiciário, se eu posso assim dizer, né? Que vai ser o guardião da nossa Constituição. O guardião da Constituição no Brasil é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Viu como a Constituição é linda? Vê se tem um tribunal próprio para os outros ramos do direito, vai tudo lá. Não tem um Supremo para eles, tem uns tribunais superiores, mas não tem o Supremo. O Supremo é de quem? É da nossa Constituição. Então olha aqui, o STF, ele disse o seguinte, olha gente, chamar a laicidade do Estado é apenas para quê? Foi faltar, não tem por que falar, olha, feriu a laicidade do Estado, meu Deus, a proteção de Deus. Gente, isso não existe, tá? Não tem por que se questionar isso. Então, assim, o STF falou o seguinte, naquele momento denotou que apenas a inspiração do Constituinte não viola a liberdade religiosa, ok? Não viola a liberdade religiosa. E aí eu tenho mais uma outra observação para vocês, interessante. Em relação ao preâmbulo ainda, né? Olha para vocês verem. Não tem normatividade nenhuma, mas tem muito assunto aqui para ser tratado. Professora, eu fiquei sabendo que todo estado tem uma Constituição no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. No ato das disposições constitucionais transitórias fala o seguinte, que até um ano após, né, a promulgação da nossa Constituição de 1988, os estados iriam elaborar o quê? As suas próprias constituições. Ai, professor, nem sabia que o estado tinha Constituição, é verdade mesmo? Você está pensando, né, o outro colega aí, cada estado tem uma... Professor, não existe Constituição do estado de Goiás? Existe Constituição do estado de Goiás, tá? Então, pensa aqui comigo. Quando eu tenho uma Constituição estadual, quando eu tenho uma Constituição estadual, vou escrever aqui a perguntinha no quadro para vocês. Quando eu tenho uma Constituição estadual, ela deve copiar o preâmbulo da Constituição Federal de 88? Ela deve colocar no seu preâmbulo a expressão sob a proteção de Deus? Aí você olha e pensa assim, ué, professor, eu acho que não, né? Porque não serve de parâmetro de controle de constitucionalidade, não tem natureza normativa. Acho que não. Realmente, não. Ai, professora, que pergunta simples, então, o que você está me fazendo? É simples? É simples, mas vocês não acreditam que um assunto desse não foi bater na porta do STF? Por quê? A Constituição do Acre... Vou colocar um não bem aqui grandão para vocês e já vou explicar. O preâmbulo da Constituição do Acre não tem expressão sobre a proteção de Deus. E aí, gente, né? Vocês acham que político não tem nada para fazer? Acho que não tem mesmo não, né? Porque como que pode um partido político bater as portas do Supremo, tá? Movimentar aqueles ministros, aqueles 11 ministros que estão lá,
para decidir se seria ou não desrespeito à Constituição não ter na preâmbulo da Constituição do Acre a expressão sob a proteção de Deus. Aí você pensa assim, né? Junto com... eu tenho certeza que você vai pensar a mesma coisa que eu, né? Ah, tá, não, é porque se não tiver sob a proteção de Deus lá no preâmbulo da Constituição do Acre, Deus não vai olhar para o Acre. Será? Olha que absurdo. Gente, isso chegou ao Supremo. O Supremo teve que virar para esse partido político, né? Que ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade e falar, ô, querido, seguinte, tem nada a ver. Não precisa da Constituição Estadual copiar o preâmbulo da nossa Constituição, não. Não precisa de uma Constituição Estadual colocar sob a proteção o quê? De Deus. Isso não fere, tá? A Constituição Federal. Isso não é o quê? Inconstitucional, ok? Então, superamos aqui tudo que tínhamos para falar sobre preâmbulo. Vamos para o corpo permanente da nossa Constituição. Professor, como assim corpo permanente? Ora, depois do preâmbulo, nós temos o quê? Os 250 artigos que compõem o corpo permanente, o quê? Da nossa Constituição. Lembra que eu falei para vocês que a nossa Constituição é dividida em 9 títulos? Ok? Dentro desses 9 títulos eu tenho o quê? 250 artigos, tá? Constituição grande? Enorme. Nossa Constituição ela é grande. Então, olha aqui. Por que você saberia esse corpo permanente, professora? Gente, porque aqui é que tem toda a nossa importância de direito constitucional, tá? É no corpo permanente no DCT. Aqui sim, gente, vai servir o quê? De parâmetro de constitucionalidade, tá? Parâmetro para o controle de constitucionalidade. Aqui sim eu falo de o quê? Força normativa da Constituição. Então, pensa aqui comigo. Vou apagar aqui. Se você não copiou, volta. Lembra daquela lei federal X? Que você não pode olhar para o parâmetro, olhar para o preâmbulo, né? E fazer controle de constitucionalidade. Quando você acha que uma lei federal ela é inconstitucional, ela diz respeito à Constituição, você vai olhar para onde? Para o corpo permanente. Ou para o ato das disposições constitucionais transitórias. Calma que nós vamos falar sobre a ADCT, tá? É o corpo permanente da nossa Constituição e o ADCT que servem o quê? De controle para o parâmetro de constitucionalidade, tá? Quando você tem uma lei federal e você acha que essa lei federal ela não é constitucional, você vai olhar para onde dentro da Constituição para tirar isso, para embasar a inconstitucionalidade dessa lei? No corpo da nossa Constituição e no ato das disposições constitucionais o quê? Transitórias. Então, olha aqui. Corpo permanente, gente, possui força normativa, tá? Serve para o quê? Parâmetro de controle de constitucionalidade da legislação infraconstitucional. Olha aqui o exemplo. Lei federal é uma legislação que infraconstitucional, está abaixo da nossa Constituição. Observação de suma importância. Pode ser alterada por meio de emendas à Constituição. Ah, é, professora? É. Professora, o que é uma emenda à Constituição? Turma, não vamos adentrar aqui no processo legislativo de emenda à Constituição neste momento, tá? Como está o processo legislativo para se elaborar uma emenda à Constituição? Mas eu quero que vocês entendam de agora que é o seguinte. Quando eu preciso de fazer uma alteração na nossa Constituição, quando eu preciso de acrescentar algo à nossa Constituição, quando eu preciso de melhorar algo, algum tipo de assunto dentro da Constituição, né, ou mesmo de reorganizar algum poder, eu posso alterar a Constituição? Posso. A nossa Constituição, ela é rígida. O que isso significa? Que ela pode sim ser alterada, mas que o processo legislativo de alteração dessa Constituição, ele é mais rígido, ele é mais dificultoso do que aquele para se elaborar uma lei, tá? Infraconstitucional, por exemplo, tá bom? Então, quero alterar a Constituição. Posso? Posso sim, tá?
O legislador pode alterar a nossa Constituição, tá? O Congresso pode alterar a nossa Constituição. E para que se altera a Constituição? Ora, gente, a sociedade está em permanente o quê? Mudança. A sociedade muda. Eu não falei para vocês que não vai ser justamente a Constituição a norma suprema e fundamental desse povo? Que vai regular os elementos constitutivos do Estado? Então, se esse povo muda a sua concepção ideológica, filosófica, política, né, de organização dentro da sociedade, a Constituição precisa de seguir o mesmo passo. A Constituição não pode ficar engessada, porque se ela fica engessada, ela não vai servir ao povo. Então, para que eu vou ter uma Constituição? Certo? Então, pense aqui comigo. Pode sim alterar o corpo permanente da Constituição, ok? Continuando, para encerrarmos o bloco, que o nosso tempo já está, explodindo. Ato das disposições constitucionais transitórias. Trata-se da parte o quê? Destinada a realizar a transição do regime constitucional anterior para o atual. Falei para vocês, vou colocar aqui no quadro para vocês não esquecerem nunca mais. Eu estava com a Constituição de 1969. Precisei de passar para a Constituição de 1988. E esse período de transição, professora, como é que fica? Gente, eu não posso pegar uma Constituição, jogar para o povo e falar, aí, se vira, queridos. Posso? Não. Sempre quando eu tenho a passagem de uma Constituição para outra, esse momento de transição, é extremamente importante, tá? Falar para o povo como é que vai ser esse período. Por isso que o próprio nome chama Ato das Disposições Constitucionais o quê? Transitórias. É para o período o quê? De transição. Constituição antiga para uma Constituição nova, para um novo ordenamento constitucional desse Estado, ok? Hoje, o nosso ADCT ele está com 100 artigos, né? Agora, quando foi feita a nossa Constituição, tinha 70. Eita, professora, de onde é que nasceu esses outros artigos? Por meio de emenda o quê? Constitucional. Ah, professora, então também é possível fazer emendas constitucionais no ADCT? Totalmente, tá? O ato das disposições constitucionais transitórias também permite emendas o quê? Constitucionais. Professora, então significa que o ADCT também vai possuir força normativa? Sim. O ato das disposições constitucionais transitórias também possui força normativa e, consequentemente, vai servir que de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, eu posso pegar uma lei infraconstitucional e comparar ela com o ato das disposições constitucionais transitórias e verificar se essa lei ela é ou não compatível com a nossa Constituição, especificamente na área do ADCT, ou seja, dentro aqui, no ato das disposições constitucionais transitórias? Sim, tá bom? Então, por agora, na nossa aula, encerramos aqui a estrutura da Constituição, ok? Então, estudamos o preâmbulo da nossa Constituição, estudamos o corpo permanente da nossa Constituição e ainda estudamos o ato das disposições constitucionais transitórias. Vimos que preâmbulo não serve para o controle de constitucionalidade, vimos que o preâmbulo não tem força normativa, ele é apenas o quê? Uma carta de interesses, tá? Ele está lá um vetor interpretativo, tá bom? Agora, são premissas ideológicas, né, o preâmbulo. Agora, o corpo permanente e o ADCT servem para controle de constitucionalidade, ou seja, serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade e, consequentemente, tem o quê? Força normativa. E ambos podem ser alterados por meio de emenda constitucional. Ficamos aqui por hoje.